Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel. E o título é Atritos Físicos. Mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus. Está em Mateus, no capítulo 5, versículo 39. E Emmanuel esclarece assim: alguns humoristas pretendem descobrir na advertência do mestre uma exortação à covardia sem noção de respeito próprio. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor, essência fundamental de seu evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Quando um homem investe contra outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. O murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. E, sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. O homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratado com a ira que o possui. A abelha não ferretoa o apicultor, amigo da brandura e da serenidade. O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contendor ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. A recomendação de Jesus abre-nos abençoado avanço. Oferecer a face esquerda, depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor, é chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando-o de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente. Segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. E assim, meus irmãos, convido a todos para juntos elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, esse mestre, esse amigo, esse guia da nossa caminhada, para que aqui reunidos nesta manhã de domingo, estejamos todos com o pensamento, com o coração abertos para o esclarecimento, abertos para o ensinamento que o nosso irmão Alessandro nos trará hoje. Vamos estar juntos por esta hora, amparados todos pelos espíritos benfeitores, pelo mentor espiritual da nossa casa, Fabiano de Cristo, pelos nossos irmãos franciscanos, que aqui nos assistem e nos amparam. Estejamos todos, acima de tudo, com o pensamento em Jesus, que a sua doce paz e o seu amor permaneçam neste ambiente, acolhendo a todos que aqui foram trazidos nesta manhã, encarnados e desencarnados, que sejamos todos amparados pela luz e pelo teu amor, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Bom,
Para quem não conhece, nosso irmão Alessandro, da Congregação Espírita Cristã, um companheiro, um amigo dessa casa, que vai nos falar hoje, dando continuidade, né, o capítulo 25, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E os itens é de 1 ao 7. Por que fala Jesus por parábolas? Seja muito, muito bem-vindo. Bom dia a todos. É muito bom, primeiro, a gente se sente bem, né, acolhido, quase que a nossa casa também, porque a gente sente todo esse carinho, toda essa fraternidade, toda essa comunhão de sentimentos, e fica feliz por receber isso. Isso faz super bem para a gente em qualquer momento, em qualquer hora, não é? Então, hoje, a nossa proposta é muito interessante, porque nos foi passado justamente o capítulo 24, não ponha candeias debaixo do alqueire. E, inicialmente, né, a gente vem assim, que agora vai fazer 2 sábados, começou lá na casa de Miguel, que é aqui pertinho do lado de lá, perto do Parque Shop. Não sei se conhecem, se conhecem, quiserem ir lá, podem ir lá. Se não conhecem, quiserem também conhecer um dia, um sábado à tarde, não tem nada para fazer, estou aqui, não tem... Então, sábado à tarde, vai lá estudar com a gente. Apesar de também frequentar a congregação, que ali é a minha base espiritual, como o meu querido mentor encarnado, seu Maceió, fala. E aí, nós começamos esse estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. E no início desse estudo, as pessoas que estão conduzindo esse estudo, elas determinaram começar pela introdução. Achei interessante, mas eu achava que poderia pular mais à frente. E aí, quando começamos a estudar, percebemos da importância da introdução. A importância da gente começar pelo começo, porque tem os capítulos definidos, bem estruturados por Kardec, e aí nós que somos espíritos ansiosos, a gente já quer pular lá para o fim, né? A gente não quer ler o livro todo. A gente quer ler já o meio para o fim, se não possível, o fim. É aquela angústia, né, da gente quando a gente assiste um programa, uma série, que troço chato, só quarta-feira que vem que vai ter o outro capítulo. E a nossa ansiedade quer logo o outro, para você quer o outro, porque temos essa coisa. E aí, logo no princípio, quando a gente estava lendo a introdução, tem uma coisa bem interessante, que Kardec fala assim, os ensinos de Jesus, trazidos pelos nossos irmãos, que hoje a gente conhece como a Bíblia, pelo conhecimento do Cristo, nós vimos que há uma necessidade de esclarecimento melhor, porque às vezes alguma das suas máximas parece não condizer com aquilo que era do Cristo. Como tem um capítulo que Kardec coloca a estranha moral. Parece diferente daquilo de um Jesus que a gente via bondoso, justo, e lá nesse capítulo, se puderem depois darem uma lida, ele fala odiar pai e mãe, largar sua família e me seguir. Como é que pode uma pessoa que falou tanto sobre o amor tem essas partes? E aí Kardec explica. Então, nesse capítulo, nós vamos ver dessa montagem que Kardec nos traz, aonde que ele pega e fala que algumas partes precisam de mais aprofundamento, precisa que a gente se dedique um pouco mais. Largue, às vezes, um pouco o que está escrito para tentar ver a profundidade da mensagem. Porque nós trazemos muito isso dentro de nós. A gente quer a coisa estar escrito. Tinha até uma coisa que meu pai fazia, falava, está aqui, vale o que está escrito. Aí se usava isso. E ele falava várias vezes que está escrito, é isso que vale. Então, nós trouxemos muitas interpretações complicadas, diferentes da essência, porque às vezes ficávamos presos à letra. Mas e nessa proposta de hoje, no capítulo 24, nesse primeiro item, ele lança um que é muito interessante, que é: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe, no contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Isso está em Marcos, capítulo 5, versículo 15. Marcos, capítulo 5,
se nós formos olhar, é o Sermão da Montanha. Então ele pega tudinho, essa transformação do Sermão da Montanha, destaca uma parte, que é a da candeia, para a gente começar a entender o estudo. E a candeia, como ele fala aqui, a candeia, não sei se todos vocês tiveram a oportunidade de ver. Eu só vi pela internet. Mas candeia era aquela coisinha bacana que você botava o óleo, aí ela igual uma lâmpada, né, do Aladim, é bem parecida, a lamparina. Então, lá no finalzinho você acende, aí fica aquela luminosidade espetacular, né? Eu me recordo de muitos filmes antigos que a pessoa com aquela touquinha de dormir, aí andando com aquilo na madrugada, né? Alguns amigos, agora há pouco tempo, conversando com uma senhora, e ela falou para a gente assim, eu sou do tempo, ela é paulista, ela falou, lá quando eu era jovem, era no interior, e no interior, na minha cidade, quando tinha energia elétrica. Eu falei, é mesmo? Aí eu pensei, gente, eu vivo com energia elétrica, eu nunca vivi sem energia elétrica. E ela falando, na minha cidade, quando dava 9 horas, aí a pessoa ia lá e desligava a energia elétrica. E eu, é mesmo? Aí então, a energia elétrica era só dos postes, porque era uma comunidade rural, bem no interiorzão de São Paulo, então a gente não tinha essa necessidade. Então o que eles faziam? Desligava. E depois de 9 horas, o que a gente tinha na nossa casa era justamente essa candeiazinha. E ela contando a história do pai, que ela lembra, que eles botavam na sala, botavam num lugar alto. Por quê? É evidente, se a gente pega uma coisa aqui, uma vela, e a gente bota embaixo, a tendência é que ela ilumine somente o mínimo possível da região. Automaticamente, se a gente levanta, da onde a gente estiver, vai ver aquela claridade dela. Não é verdade? Então, ele vem e diz, não coloque essa lamparina, essa candeia, debaixo de um alqueire. E aí a gente vai lembrar também que alqueire é um cesto. Por quê? Antigamente, lá na época de Jesus, eles existiam balança digital? Não. Balança era um negócio que só foi inventado pós o Cristo, se eu não me engano, acho que em 800, 600, uma coisa assim, para se ficar mais próximo. Porém, o que se usava para medir as coisas no interior, nas partes agrícolas? Não tem. Então, vamos pegar esse cesto aqui e vamos começar a usar ele como medida. Beleza. Então, aqui a gente vai usar esse cesto fabricado aqui, desse porte, para colocar as medidas. Então, quando ele estava cheio, era um alqueire. Quando tinha dois alqueires, metade, meio alqueire. Então, o cesto, como cada lugar tinha o seu cesto do tamanho diferente, a medida era diferente. Então, esse cesto, que ele chama de alqueire, era para tampar. Então, precisa disso para tampar? O que vem ser essa lamparina, essa luz, esse alqueire, deixar tampado? A gente vai prosseguir mais um pouquinho. Aí, continuando, no item 2 está assim, ninguém há de que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com o vaso, ou a ponha debaixo da cama. Põe sobre o candeeiro, a fim de que entrem e vejam a luz. Pois nada há de secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Está em Lucas, capítulo 8, 16, versículo 16 ao 17. Agora, Lucas dá um aprofundamento mais completo daquilo que vem a ser dito em Marcos. Porque esse pedacinho é importante, mas Lucas traz um outro aprofundamento para a gente, mais completo, mais significativo. Ambos têm a sua importância, todos dois, tanto em Marcos como em Lucas. Mas aí, como Lucas já começa a trazer para a gente que ninguém há depois de ter acendido uma candeia. E a gente começa a perceber, através dos ensinamentos dos Espíritos, que esse acendimento é a luz do conhecimento, é a luz do aprendizado. Por quê? Quanto mais, não sei se vocês se lembram, que tem muitos
filmes, desenhos e até algumas artes, que quando a pessoa tem... Eu tive uma ideia, acende uma luzinha em cima. Já viram isso? Vem dessa ilustração vivenciada sobre isso. Que aí as pessoas tinham uma ideia, acendeu uma luz na minha ideia. É disso. Então a luz vem daquela coisa da percepção, do aprofundamento e do conhecimento. O que são os espíritos superiores? Eles não emanam luz? Mas por que eles emanam luz? Só porque acha bonitinho? Não. Eles emanam luz, segundo as orientações de André Luiz, Livro dos Espíritos e todas as obras, que essa luz ela vem através de conhecimento e moralidade. Ou seja, platores que nos elevam. Quanto mais moralmente quanto mais se conhece, mais luz você emite. Quanto mais você aprende, mais você entende, mais você vivencia. Então, essa luz vem dessa elevação. Se bem que uma vez, a gente estava ouvindo num encontro, né, que foi feito na SERJ, lá, no centro da cidade, na Rua dos Inválidos, e aí a pessoa que estava lá falando assim, vocês sabiam que o espírito obsessor também tem luz? E aí a gente achou assim engraçado. Ele falou, ele cria um holofote atrás dele que brilha e você está vendo uma luz. Mas não é uma luz natural, artificial criada por ele. E é muito engraçado. A palestra tem um desenrolar muito bom. Mas essa luz, propriamente do nosso capítulo aqui, vem da luz de que quanto mais conhecimento eu tenho, mais luz vai ser para mim. Por quê? Quanto mais eu entendo algo, mais fácil se torna a compreensão. Quanto mais eu estudo, logo mais eu aprendo. É igual aquela coisa. É fácil da gente dar um conhecimento de faculdade para uma criança? Não. Para se ela chegar a esse conhecimento, ela precisa de quê? Estudo, dedicação, aprender o início, aprender as contas primárias, para começar a ganhar mais conhecimento. Quando ela chega lá no primeiro ano do segundo grau, ela é capaz de ajudar uma criança que está no seu primário? Porque ela já tem conhecimento. E aí os espíritos fazem, então você que tem conhecimento, tem essa luz, não esconda essa luz do conhecimento. Não esconda ela achando que você é detentor de algo. Não esconda ela, porque antigamente a gente achava que dominava as coisas e queria e dizia-se que era superior por conta disso. Várias vezes na história a gente vê. Várias vezes a gente declinou, caiu justamente por isso. Por achar que o conhecimento total está sobre nós. Que se nós temos o conhecimento total, não posso ensinar o outro, senão o outro vai me superar. Trazíamos no nosso bojo essa coisa do orgulho, do querer o controle. Porque achávamos que nós detínhamos toda a sabedoria, todo aquele conhecimento. E aí, vem nesse capítulo, eles falam, ninguém aqui de ser ter acendido uma candeia. Ninguém. Ou seja, se ninguém, qualquer um é acessível ao conhecimento. Qualquer um pode ter, qualquer um pode ler todas as obras básicas, qualquer um pode ter tudo aquilo que precisa para se aprofundar, para se tornar um espírito superior, logo que possível na caminhada um espírito puro, que nós estamos destinados a isso, segundo os Espíritos, no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, qual é o destino do espírito? O progresso. E quando ele chegar na sua última encarnação? Espírito puro. Quem está destinado? Todos estão destinados. Então, mais cedo ou mais tarde, todos nós alcançaremos essa perfeição. Então, não é exclusividade de ninguém. Não é exclusivo que eu, que estou palestrante hoje aqui, confie em mim porque eu tenho o autoconhecimento. Não. Todos vocês podem ter. Basta fazermos o esforço. Qual é o esforço que se faz para conhecer uma coisa? Estudar. Se aprofundar. Essa semana, hoje, sexta-feira,
de domingo. Sexta-feira eu fui na minha irmã. E aí, conversando com meus sobrinhos, a minha sobrinha falou: tio, eu sou muito ruim em química. Eu falei: por quê? Não consigo entender. Tirei 3. Falei: tá, tirar 3 para quem não se conhece alguma coisa, é evidente que não tem como. A não ser que o professor, a professora gostasse de você e do nada, sei lá, deu uma vontade nele e te deu 10. Que não justifique isso. Mas você, mas eu não gosto. Não gostar é uma coisa. Não querer aprender e entender é outra. É necessário que você aprenda? Para que você consiga completar aquele currículo que lhe é exigido para aquele momento, é necessário. Não precisa aprofundar. Então você tem que... Mas eu não entendo. Então tem que procurar os meios de entender. Na internet, com o professor, com pessoas que entendam, com pessoas que tenham mais facilidade de lhe ensinar. Seu pai, sua mãe, eu, apesar de não gostar também muito de química, mas é necessário a gente buscar. Se eu não sei e não entendo, eu vou atrás. Tanto que tem uma época aí que mostrou uma propaganda que dizia assim: o que move as pessoas não é a resposta, são as perguntas. Quando a gente tem uma pergunta, a gente vai atrás da resposta. Logo, todos estão acessíveis, todo o conhecimento que tem, no Livro dos Espíritos, no Evangelho. Tudo está ali. Mas eu não consegui compreender essa pergunta. Não tem problema. Todos nós estamos em níveis diferentes. Então, basta que nos esforcemos. E à medida que a gente se esforça, o conhecimento, à medida que a gente caminha, que a gente entende, mais fácil fica esse aprendizado. E aí ele continua: ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia. Acendido. É muito interessante quando pesquisando essa palavra, acendido, eu vi que ela estava no gerúndio. Também não sou muito bom em português. Eu procurei, me informei, fui atrás do conhecimento, e como está lá no gerúndio, o gerúndio diz que é algo que está acontecendo em todo momento, que ainda não se finalizou. Mas Jesus falou isso há 2025 anos atrás. Então ainda continua? Sim. Porque essa busca dessa nossa luz, desse crescimento, ela é constante. Tanto que eu falei lá no início, ainda há pouco, que somente na última encarnação você se torna espírito puro. E quando essa última encarnação? Vai levar tempo. É melhor a gente nem pensar nisso. É igual a aposentadoria aqui no Brasil. Quando vai ser? Esquece, vai trabalhando. Não lembra disso agora. Trabalha e deixa quieto. Um dia, quando você se tornar ao último dia de trabalho, aí você se aposenta. Mas é mais ou menos isso. A gente vai ter esse conhecimento sempre. Então, quando você acendeu, esse processo de acendimento, ele é constante. Mas, se eu tenho isso, é bom para mim. E eu fico lá quietinho para mim. Não. Porque uma das coisas mais interessantes que tem do conhecimento é ele ser repartido. É ele ser dividido. Compartilhado. Porque, olha só, à medida que a gente compartilha, querendo ou não, a gente fixa. Já ouviram falar que tem uma técnica que eles usam chamada de osmose? Como é que é a técnica da osmose? Vai isso de novo. De novo. Não sei fazer essa conta. Faz de novo. Aí você repete. De novo. De novo. De novo. De novo. Daqui a pouco você está dormindo escrevendo sozinho. Você está em desdobramento e está escrevendo no ar sozinho a fórmula. Porque isso interiorizou em você. Ao ponto de que registra de tal maneira que você guarda para sempre. É aquela senhora que em casa, ela vai fazer aquele bolo para os filhos, o bolo de laranja. Só a primeira vez, está lá, ela pega a receita, que agora não, pega o celular, né? Mas antigamente pegava a receita escrita, com papel de pão,
porque na padaria a outra passava para você, tu tinha que anotar rápido. Aí você está lá, mistura isso, bota o forno a não sei quantos graus. Aí está ela naquele trabalho no primeiro bolo, saiu mais ou menos, as crianças comeram porque quer comer alguma coisa. Aí na terceira vez ela fez, na oitava vez ela fez. Ela vem ensinar anos depois para a nora. Ou vem ensinar para o genro. E aí ele fala, como é que eu faço? Sentado vendo televisão. Pega isso, faz isso, faz isso, faz isso. Por quê? Fez tanto aquilo, falou tanto aquilo, que interiorizou nela. E aí, da essência dela. A ponto dela estar aqui, sentada, não está nem escutou alguém falando assim, porque bolo de laranja, faz assim, mas olha, faz desse jeito que dá certo, hein? Lá em casa, há 50 anos eu faço para as crianças. Os meninos estão tudo felizes, meus bebês. Os bebês tudo gigantes, 60, 70 anos também. E isso é tão importante que nós vamos ver registrado numa passagem muito interessante que ela nos mostra essa força. Quando Jesus encontra os discípulos pós-desencarne, estão lá no mar, se reúne com eles, senta, está lá também a Amélia Rodrigues nos psicografias de Givaldo, sua sequência todinha. Eu acho que é Florações Evangélicas, que eu não guardo bem o nome de todos eles, da sequência da Amélia, mas é espetáculo, se puderem ler. E aí é quando, de repente, Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Aí Pedro olha e fala, amo, Jesus. Aí não leva segundos, ele fala, mas Pedro, tu me amas? Jesus, eu te amo. Aí fica quieto. Não leva mais alguns segundos, ele fala de novo, mas Pedro, tu me amas? Jesus, eu te amo. 3 vezes foi o suficiente para que ele fixasse mentalmente, internamente, como espírito, aquela afirmativa. Aquela necessidade de confirmar o que ele sentia, que é o amor por Jesus. Quem faz isso, por incrível que pareça, são os nossos pais. Normalmente, 98% as mães. Mamãe te ama. Ama a mamãe? Não. Mas a mamãe te ama muito. Ela fala de novo hoje, fala de novo amanhã. Daqui a 20 minutos, fala. Isso ela vai falando tanto e constante que esse amor vai crescendo nela. Ao ponto, como eu digo, que as mães, antes mesmo de inventar o GPS, elas já sabiam onde você estava, o que você fazia. Nem precisa de celular. Ela chega em você, ela faz a tecnologia do raio-x sem ter inventado. Você diz, foi tudo bem, ela diz, por que você fez isso? Aí você fala, não, mas eu não fiz nada. Como espírito inferior, mãe, eu não fiz nada, fez. Conta logo, que eu saiba por você e pelos outros. Mas eu não fiz, conta. E tu foi para a escola, né? Tu, meu Deus, ela é tão precisa que ela já sabe que até que é o problema ver na escola. Então, essa vivência desse amor foi prático porque ela sempre colocou em dia essa fala que foi crescendo e se tornando uma realidade. E o contrário também. Quando a gente olha para a pessoa e diz, não suporto você. Não gosto nem de ouvir falar daquela pessoa. Já me dá só uma raiva. Isso vai crescendo. Isso vai alimentando. Repetidas vezes. E quando a gente tem o conhecimento dentro de mim, porque eu acendi a luz do conhecimento, e eu começo a passar isso para as pessoas, isso vai crescendo dentro de mim. Automaticamente vai vivendo uma realidade. Ao ponto que chega uma hora que eu falo sempre, pratica caridade, pratica caridade. Eu vejo uma pessoa e não olho para ela, a luz acende. Que estranho. Vou lá no vinho de luz sempre, escuto falar, defendo a caridade, e agora que aquela criatura está precisando de mim, eu virei o rosto. Isso não é uma atitude cristã. Vou voltar e ajudar ele de alguma forma, de alguma maneira. Aí você começa a vivenciar mais ainda. Então, essa luz desse candeeiro, não adianta achar que é para nós. Nós vamos vestir uma túnica, como a gente fez antigamente, ficar isolado, somos os superiores, ninguém pode contradizer a nós. Nós temos o supremo conhecimento. Aí você estuda a doutrina espírita, descobre que o conhecimento é infinito. Aí lá atrás, há 2025 anos, a gente achava que conhecia tudo. De 2025 anos, o que a gente já aprofundou?
Conhecemos o átomo, energia elétrica, carros, não é mais cavalo, conhecemos os cavalos para nos levar, já não é mais. Hoje já se fala em transporte sem pessoa, ele sozinho, a automação te leva. Tem o tal da internet, que a gente levava uns dias para ir para casa da pessoa, hoje você não precisa, rapidinho. Então, assim, tanta coisa que nós aprendemos. Hoje se fala em física quântica. Então, quanta coisa a gente evolui, nós evoluímos. E o conhecimento não para nisso. Isso é também no início. Se a gente achar que sabe tudo ainda, estamos equivocados. Porque quem faz a gente achar que sabe tudo é o nosso egoísmo, nosso orgulho, que nos detém a achar que somos senhores de todo conhecimento. Estou hoje aqui na frente e vocês podem ter certeza porque eu sei mais do que vocês. Será? Será que de repente uma pessoa o conhece mais? Porque o conhecimento não pertence. Por isso a doutrina espírita é fantástica. Porque Kardec não está num lugar. Foi em vários que ele recolheu. Ao ponto de que as manifestações acontecem no mundo todo. Nenhum brasileiro pode dizer, nós, brasileiros, o espiritismo já foi da França, ninguém quis, aí agora a gente adotou o espiritismo brasileiro. Também não. Isso não pertence ao país. Com certeza tem manifestação lá na Alasca. Com certeza, nesse momento, tem gente falando de espiritismo lá na África. Com certeza tem. Então, em vários pontos abre. Então, não podemos nos achar detentores de nada. E repartir o que a gente já conhece. Por isso os espíritos falam sobre a gente manter acendida essa candeia. E cubra com o vaso ou põe embaixo da cama. A gente gosta de esconder o conhecimento. Gosta de esconder as coisas, manter escondido. Porque a gente acha... Eu acho tão interessante que umas coisas bem legais, né, quando a gente escuta, que a gente vai aprendendo a lidar com a gente primeiro. A vivência, essa muito importante. Nós precisamos aprender a lidar conosco primeiro, para depois aprender a lidar com o outro. Porque às vezes a gente nem sabe lidar com a gente. Então, à medida que eu vou me conhecendo, as minhas necessidades e oportunidades, eu vou aprofundando e eu vou entendendo melhor o outro. Porque o conhecimento é de transformação, de renovação, para mim. Mas e o outro? O outro vai ser no momento que ele precisar, no momento que ele quiser. Não adianta a gente achar, como lá atrás, eu me recordo quando eu comecei a perceber bem a profundidade da doutrina espírita, os estudos, eu queria que todo mundo se tornasse espírita. Queria transformar a casa toda, os vizinhanças, todo mundo ser um bairro espírita. Só arrumei confusão, discussão, gente que não queria ver minha cara, atravessava a rua, porque não era para isso. O doutrina espírita é para despertar para quem deseja e está preparado. Por isso que Jesus falava por parábolas. Os discípulos perguntam a ele, nesse capítulo, mas Jesus, por que você fala por parábolas? Porque a vocês lhes é dado a conhecer mais. Por que vocês é dados a conhecer mais? Hoje, vocês estão aqui, encarnados e desencarnados, ouvindo isso. Vocês estão dispostos a ouvir. Vocês vieram porque buscam algo diferente. Vocês vieram porque estão sintonizados com algo que é um diferencial para vocês. Querem algo a mais. Independente do conhecimento que seja dito aqui, lhes é diferente. Mas se a gente começar a parar todo mundo ali, trazer amarrado para cá, a criatura, ela vai querer ouvir? Não. Porque ela não vai estar preparada. Ela vai estar no momento certo para ela. Por isso que Jesus falava para eles, eu falo por parábolas, porque mesmo eu dizendo, ele vai voltar novamente. Eu já estou começando a me habituar com ele. Mesmo ele não dizendo as coisas simples, a gente não consegue ainda fazer. Ele falou 2 leis simples. Reduziu
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você mesmo. Tudo está resumido nisso. E eu não sei vocês, mas amar a Deus eu estou começando a gostar e melhorar. Mas amar ao próximo está sendo uma luta muito grande. Amar a si mesmo, pior. Porque quando eu olho para mim, eu vejo tanta coisa que eu preciso mudar, eu falo, Jesus, o pessoal tem caridade por me receber. Porque tem tanta coisa para mudar. E aí, à medida que a gente não consegue isso, são só práticos, simples, herdaremos os céus. Se a gente fizer seguir esse preceito, e para a gente é tão complicado. Como dizia uma amiga num estudo que a gente falou sobre isso, ela dizia, você fala isso porque tu não vive lá em casa. Porque a criatura que eu amo, que eu casei um dia com ele, chega ainda do futebol, com aqueles pés sujos de lama, acabei de lavar a cozinha e pisa, eu já me irrito, mas eu me respiro fundo, porque eu estou aqui vindo no centro. Ah, mas vou te falar, depois que ele sai daquele banho, pisando no chão molhado e joga a toalha em cima da cama, é as trevas, eu não consigo. É mais forte do que eu. Como é que eu posso amar 100% essa criatura que joga a toalha molhada na cama? Então é um trabalho contínuo, de muita luz. E o mais legal dessa história é que tempos depois a gente volta no mesmo tema, porque a gente é o ciclo, terminou, volta de novo, terminou, volta de novo. Anos depois, quando a gente volta, ela contou, que você lembra lá atrás que eu falei disso? Ah, sim. Que aquela criatura que eu tinha que amar, que me dava trabalho por causa da cama, da toalha? Sim. Vocês acreditam que eu parei de reclamar? Um dia ele mesmo saiu e falou, olha, quase que eu botar a toalha na cama. Não, mas você não gosta, né? Botou na corda e eu nem abri a boca. Falei, gente, muito legal isso. Então, é o tempo. Cada um faz a sua transformação. Cada um faz a sua necessidade. E cada um vai aprender do seu jeito, do seu momento. Não adianta vocês verem todo o conhecimento, por mais que a gente traga, não adianta que empurrar a força. Não é papinho de criança, que a criança está amarrada, né? Que você bota naquela cadeirinha, toma, aquela coisa ruim, aquela papa horrível, e aí tu acha que faz nutritivo, enfia a goela abaixo da criança. Tem que ser bem pastoso para ela engolir, senão ela pode broncoaspirar. Então você enfia o conhecimento para as pessoas? Não pode. O conhecimento ele tem que ser dado em doses homeopáticas, à medida que cada um tem o seu momento para absorver. Imagina na faculdade, a pessoa fez 8 doutorados. Eu estou pronto para ensinar as crianças do primário. Vai trazer o conhecimento do doutorado para as crianças do primário. Vai ser ótimo. Briga, discussão, vão correr do tio, ele vai ficar nervoso, desesperado. Porque para aquela fase da idade tem a sua dinâmica, a sua estrutura que você tem que passar. Não adianta você introduzir o conhecimento. Por isso que Jesus fala para os discípulos. Na nossa linguagem, ainda inferior, seria mais ou menos tipo assim, eu não posso contar a verdade para eles. Se eu contar, vai dar ruim. Porque eu falo simples, eles não entendem. Se eu falar as outras verdades, eles não vão entender. Se eu disser para ele, criatura, tu errou, vai para um umbral, vai dar ruim para você e vai ter que voltar com a mesma pessoa, eles vão ficar loucos e vão ficar desesperados, não vão nem querer seguir o básico. Então a gente vai com doses homeopáticas. Por isso que tem livros que falam que Jesus via a gente, nessa época, como espíritos ainda infantis. A humanidade é uma criança. A humanidade ainda se encontra no estágio infantil. Ou seja, na sua totalidade, porque, é claro, tinha os espíritos superiores, tinha os espíritos melhores, mas na sua totalidade, eram espíritos ainda na fase infantil, na fase de percepções. Não eram primitivos, mas nós estávamos engateando. Hoje já somos pré-adolescentes. A gente não aceita, mas já entende. Daqui a pouco a gente começa a passar para a fase adulta. De vez em quando a gente confronta Deus. Mas por que eu? Por que não o outro? Por que, Senhor, o Senhor deixou acontecer isso comigo? Então, à medida que a gente vai aprendendo, vai se aprofundando o conhecimento. Por isso que Jesus falava por parábolas.
Porque só aqueles que detinham uma profundidade de transformação poderiam compreender. E nós vamos ver que nós somos assim. Não sei se todos vocês participam, se não deveriam participar de grupos de estudo, porque é ali que você vê as diferenças de cada um. Quando você pega no grupo de estudo, aí fala você primeiro, do que a gente acabou de ler, aí traz um conhecimento. Você, aí ela traz outro. Você. Cada um vai falar a mesma coisa, de forma diferente, de profundidade diferente. Porque cada um está no momento. Vai ter vezes que você vai precisar acrescentar no estudo. Vai ter vezes que nem vai precisar. Porque alguém colocou uma coisa com profundidade. E a gente não se assusta com isso. Porque a visão é de cada um conforme vai caminhando. Eu me lembro de uma vez que estávamos num evento e 3 pessoas amigas perto de mim e o debate entre nós 4 foi determinado assunto. E eu vi uma profundidade daquilo e eu coloquei. Os 3 começaram a rir. Não faz sentido. Isso que você está colocando. Nossa, pelo amor de Deus, né? Então agora você acha que é isso? Não, eu percebi que essa história, esse caminho, pode levar sim a isso. Não, pelo amor de Deus, hein? Aí os 3 começaram a rir. Claro, como espírito bom que eu sou, me calei. Fiquei quietinho. Quietinho porque eu já não tinha mais certeza daquilo que eu falei. Quietinho porque meu orgulho falou. O que eu posso fazer porque eu ainda sou espírito inferior e não gostei. E aí falei, os 3 sabem, eu vou ficar quieto. Aí comecei a procurar resposta nos livros, e aí, como, volto a dizer de novo, procurei meu mentor encarnado, essa criatura bondosa está aqui embaixo, e aí fui lá e conversei, expliquei, e ainda contei uma historinha, porque eu cheguei já até com medo de dizer que era eu. Falei, olha, uma jovem, mudei até o sexo, uma menina jovem, de 16 anos, colocou isso. Era eu mesmo, mas eu não queria falar, né? Com medo de falar assim, estava errado, eu também achei a mesma coisa. Então, coloquei. Quando eu coloquei, aí, faz sentido, sim. É possível. Quase eu volto atrás e falei, fui eu. Mesmo? É possível. É possível por causa disso. Aí já acendeu a luzinha. Eu falei, graças a Deus, eu não estou tão desorientado assim. E aí foi procurar mais 2 pessoas e ambas falaram a mesma coisa, independente. E aqueles 3 amigos, deveria ir lá marcar um encontro com eles para jogar na cara deles aquilo? Não. São questões de percepções diferentes, de momentos diferentes, de assuntos diferentes. Você não quer que um professor de física tenha uma profundidade de conhecimento igual o de história, ou que fale a mesma coisa com o professor de geografia. São coisas diferentes. Então, às vezes, a gente, querendo ou não, um se aprofunda mais em algo e outro se aprofunda mais em outra coisa. Temos no movimento espírita pessoas que são espetaculares para a parte mediúnica, com aprofundamento, conhecimento fantástico. Outros são sobre as leis, outros são sobre o Evangelho. Temos pessoas como o nosso amigo Arthur Valadares, que estuda a Bíblia, estuda a doutrina espírita à luz da Bíblia também, com conhecimento fantástico. Temos outros que são de outras áreas, então cada um se aprofunda numa coisa. É inevitável a gente se aprofundar em tudo, a gente não consegue. Não tem como a gente ser profundo em tudo. Tem como eu, acabei de me formar em professor, ir lá no hospital fazer uma cirurgia num paciente? Não tem como. Eu não tenho conhecimento de medicina, de cirurgia. Então, cada um conforme o seu entendimento, a sua profundidade. Por isso que se fala por parábolas. Por isso que às vezes se fala de um jeito ideal, adequado para aquelas pessoas. Para a gente hoje, vamos pensar friamente. A gente estuda, a gente conhece, se aprofunda na lei de causa e efeito, acha bonitinho, olha, tudo que eu faço volta para mim. E continua fazendo igual ainda. Continua ainda repetindo os mesmos equívocos. Até que uma hora a gente desperta e fala, já não quero mais esse tipo de vida.
E aí que começa a acontecer a transformação em você. Não adianta, se ainda hoje vocês continuarem vindo aqui, continuarem indo para a casa espírita, continuarem vendo vídeo na internet e achar bonitinho, mas não trazer para dentro de vocês. Achar bonitinho para o outro, mas não para dentro de vocês. Porque o trabalho é de você, da sua candeia, acender a sua luz, acender essa transformação. Por isso que nós vamos ver exemplos fantásticos de espíritos que, quando perceberam isso, que acenderam a sua luz de transformação, mudaram totalmente. Paulo de Tarso, quando encontra Jesus e fala: nossa, o que o senhor queres que eu faça? Muda até o nome dele, de Saulo para Paulo. Nós temos nossa irmã Maria de Magdala. Tem o nosso querido que eu estava ali fora conversando com o meu amigo e o seu Maceió, Francisco de Assis, a qual eu tenho um monte de livro para ler dele, e gosto dele, que até eu já falei que se eu fosse católico eu seria seguidor de Francisco de Assis. Francisco de Assis, na sua missão, até uma determinada idade, curtia a vida, ia para determinadas coisas. Quando ele percebe Jesus, quando percebe as necessidades, faz a transformação da sua vida e começa a viver com Cristo. Então a gente vai ouvir vários conhecimentos, a gente vai ouvir várias necessidades, mas se não aplicar dentro de nós, de nada adianta. Se sempre achar que é para o outro, quando vai ser para a gente? Eu acho bonito a doutrina espírita, falando sobre resignação. É lindo o capítulo, gente. E quando você vai ser resignado? Eu adoro o capítulo da caridade. Fora da caridade não há salvação. É maravilhoso. E quando você não vai começar a praticar caridade? Então não adianta a gente fazer como antigamente que a gente fazia, pegar o livro, antigamente a gente dava com outros livros, de determinadas escolhas de outras religiões, e pegar o livro embaixo do braço, sair com ele andando para mostrar para todo mundo que a gente é espírita, se só fica no livro e não fica dentro da gente. Então, o conhecimento é para te despertar e te transformar. Você não pode sair de uma palestra hoje, nos outros dias, e já não continuar refletindo sobre as suas atitudes. Não continuar mudando o seu caminho. E eu não falo isso só para vocês, que eu estou aqui hoje falando. Eu falo isso porque eu estou tentando vivenciar isso dentro de mim. Muitas vezes eu me pego e eu fico, como é que eu tenho ainda os equívocos de estar fazendo uma palestra e não estar fazendo diferente? E eu luto. É rápido e fácil a nossa mudança? Não. Leva tempo. Mas a gente tem que dar o primeiro passo. Para que a gente possa viver as máximas do Cristo. Para que a gente possa viver conforme Jesus pediu. Conforme Ele orientou. E eu me recordo de uma vez que eu vi uma necessidade de mudança de atitude. E eu disse, eu estou cansado dessa minha atitude. Eu vou mudar. Foi mais de 2 anos para a mudança. Hora caía, hora voltava, percebia, hora caía de novo, eu percebia de novo, hora caía de novo, eu percebia. E já, às vezes, eu quase ajoelhava no milho, porque eu já não aguentava mais orar. Acho que os espíritos me ajudaram, porque eu não aguentava mais na orelha deles pedir ajuda a Bezerra, ajuda a André Luiz, ajuda a tanta gente. Então, tem que dar o primeiro passo. Não adianta achar que você acendeu a luz, que é tão bonitinho aqui, vai falar para todos, a qual o seu molde como outra, se você não vivencia o que você fala. A gente fica vazio. São só palavras. Como a gente fez em outras encarnações. Mas se essa agora é a sua de transformação, está na hora de mudar. Está na hora de deixar de acender a luz e botar embaixo, esconder e ficar quietinho. Está na hora de você vivenciar. Está na hora de você seguir com essa luz espalhando. Porque se eu acendo a minha luz, ela ilumina. Se ela acende a dela, ilumina mais.
Se todos aqui acenderem a sua luz, vai iluminar muito mais. Então, antes de que a gente espere que o outro acenda, acendamos a nossa luz para iluminar esse planeta que tanto precisa de paz, de luz e principalmente fraternidade. Porque não adianta mais só falar. Temos que fazer. E dentro de nós, a mudança se torna necessária. Muito obrigado pela paciência. Um bom dia a todos. Nós agradecemos ao Alessandro por toda essa iluminação que você trouxe, né? Não escondeu nada a candeia, né? E vamos cada um pegar essa chamazinha, né? Vamos unir que juntas elas vão iluminar, né, uma multidão. Mesmo que essa multidão seja só nossa família, que às vezes já é muita coisa para iluminar, né, dona Nelly? Mas vamos que vamos, a gente chega lá, né? Uma decisão. Paciência. Paciência, né, dona Nelly? Não é rapidinho, não, o senhor Marcel é que sabe. E ele diz, né, quando a gente acende o poste, primeiro que é iluminado, né, ele já ensinou, somos nós mesmos. Mas é assim, com essa alegria, né, com essa luz que ilumina, que está em nossos corações, que nós vamos encerrando essa primeira parte, né, que foi da palestra. Nós vamos fazer uma pequena oração para passar para a segunda parte, a parte do passe. Nossa irmã Nilda vai conduzir aqueles que ainda sintam necessidade de tomar o passe individual. Nós sabemos que todos nós aqui já fomos beneficiados, né, com as bênçãos, né, da espiritualidade amiga desta casa, que está sempre conosco. Mas aqueles que sentirem a necessidade vão ser conduzidos à sala do passe. Após o passe, todos nós retornamos aqui para o salão para fazermos a prece final e tomarmos a nossa aguinha fluidificada, certo? Então, assim, convido a todos para elevar o pensamento a Jesus, com os nossos corações repletos de gratidão por mais esta oportunidade, Senhor, por mais esta bênção em nossas vidas, nesta manhã de domingo, estarmos aqui reunidos, falando do Teu Evangelho, do Teu amor, dessa luz que nos ilumina até o dia de hoje e continuará para sempre iluminando os nossos corações, o nosso pensamento. Que ela ilumine também toda a humanidade tão necessitada nestes momentos difíceis pelos quais nós passamos. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus.